se eu vou conseguir passar para vocês o que foi uma vida inteira, uns 50 anos. O que eu vou passar para vocês é algumas coisas que fizeram com que a gente vivesse esse momento. Desde o tempo de criança e o tempo de todas as ideias, as transformações de que eu tive a oportunidade de participar. Tive gente extraordinária comigo. Eles estão, os nomes deles estão aí. Eu tive uma equipe que é muito difícil reunir hoje, olha, em poucas cidades do mundo. Mas o que eu quero passar para vocês, além do tema da própria exposição, é uma coisa que eu acredito, que é a força da ideia. A força da ideia, ela tem o poder de transformar tanta coisa. Mas é importante que a ideia surja. E ao mesmo tempo que atrás dessa ideia, depois ela se complemente com uma proposta, com um projeto. Bom, eu cresci, eu tive uma sorte muito grande. Nasci na Rua Barão do Rio Branco, aqui em Curitiba, que era uma rua que era um universo à parte, era a síntese de uma cidade. Eu nasci dentro de uma rua que tinha tudo. Se eu puder descrever para vocês a rua onde meus pais tinham uma loja chamada Casa Félix, na Rua Barão, vocês vão entender o porquê. Porque é muito difícil hoje encontrar ruas como essa. A rua que eu nasci tinha a estação ferroviária. Então, eu via os operários, os lavradores, o pessoal do interior chegando na estação. E eles passavam pela rua, passavam pela loja do meu pai. Aquela rua tinha a estação de bondes. A mesma rua tinha uma praça que tinha um avião de lona, onde as crianças tiravam fotografia para parecer que estavam pilotando um avião. A mesma rua continuava e tinha as tabacarias onde eu comprava meus gibis, é ali que eu comprava. Até hoje eu sinto o cheiro daquela tabacaria. E a rua continuava com fábricas. Então tinha operários na rua. Tinha um jornal, o Estado do Paraná, e a Tribuna, e a loja, e continuando, lojas, mais adiante, o antigo, tinha sido, o prédio tinha sido o Palácio do Governo, depois tinha uma parte que era a polícia, tinha restaurantes, tinha um hotel que para mim era o hotel mais importante do mundo, o Hotel Yoncha. E prosseguindo essa rua, aí tinha as estações de rádio. PRB2, Rádio Guaracá. E cada vez mais, continuando essa rua, eu segui até chegar no final, onde era a prefeitura. Bom, então, naquela rua eu tive meu curso de realidade. Ali eu entendi
os políticos que iam para a Assembleia Legislativa, eu escutava o que diziam os lavradores, eu escutava o que diziam as pessoas que vinham do litoral, que vinham de trem todo dia. E, ao mesmo tempo, a uns 20 metros da loja onde eu morava, instalou-se um circo, o Circo Irmãos Queirolo, por 10 anos. E eu ia toda noite naquele circo. Eu fui peludo de circo. Sabe o que é peludo? O cara que rola o tapete. Bom, então eu sabia tudo de circo. Eu sei todos os truques de circo. Então imagine, você tendo o curso de realidade, tendo o curso de fantasia, eu não podia ser a pessoa mais agradecida. Eu tive um curso de realidade e de fantasia. E ao mesmo tempo, quando eu olhava o piso da loja do meu pai, tinha um ladrilho que, num determinado momento, tinha um desenho no plano. Do jeito que você olhava, tinha um desenho no espaço. E dentro tinha as vitrinas com manequins e toda aquela coisa. E ao mesmo tempo, eu cresci então tendo uma noção de espaço, uma noção de infinito. Não sei se vocês lembram, tinha uma lata de fermento royal que tinha um losango, e dentro da lata um outro losango, e um outro losango, e dentro da lata, e aquilo não terminava nunca. Então a noção de espaço, infinito, escala humana, os manequins. Quando chovia, a Rua Barão inundava, então parecia que eu estava no mar. E pelo vidro da loja do meu pai, eu estava viajando no transatlântico. Então, tudo isso foi fazendo a minha fantasia, a minha realidade, que mais tarde se transformou nesse amor pela cidade. Porque todas as pessoas viveram uma rua, a rua como síntese da cidade. Então, a partir daí, começou o meu envolvimento. Eu fiz o curso de arquitetura. Como estudante, eu me envolvi na discussão da cidade, e a partir daí eu passei a trabalhar no planejamento da cidade, depois no IPUC, depois fui presidente do IPUC, e assim começou o meu envolvimento com a cidade. Mas se vocês analisarem, tudo que está aí tem ideia, tem a força de uma ideia, que é viver a cidade. E a cidade, as ideias não vêm de graça. A criatividade é um jogo de relações, é saber relacionar as coisas, é entender porque a curva de uma colher é parecida com a curva de uma cadeira, e assim por diante. E você vai estabelecendo essas relações. Tem gente que quer pensar numa coisa só com 2 pontos. As informações, o que é a população, tudo isso faz parte. Então, eu participei da vida de muitas cidades no mundo porque eu vivi a minha cidade. Eu vivi a minha rua. E essa rua, eu nunca podia imaginar que um dia eu fosse cruzar a rua para prestar juramento como prefeito de Curitiba. Então, às vezes você leva uma vida toda para atravessar uma rua. E atravessar essa rua é muito importante. Então nós vamos ver aqui, nesse caminho, em várias cidades,
com uma equipe que me acompanhou desde o tempo da prefeitura, quando eu me tornei prefeito aos 33 anos, e depois, quando eu saí da prefeitura e nós trabalhamos em outras cidades, depois voltei à prefeitura e depois trabalhamos em outras cidades. Fui para os Estados Unidos, fui professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e assim, ida e volta, mas eu estava voltando e trabalhando com as cidades. Então, o que vocês vão ver aqui são todas as ideias que a gente desenvolveu em todas as cidades onde a gente trabalhou. Muitas ideias não aconteceram. Não faz mal. Não faz mal, o importante é propor. Eu tenho no filme que está aí na exposição, tem uma frase que eu digo no final do filme: olha, se você não consegue realizar um sonho, porque eu tive muita sorte na vida, a sorte de ver acontecer muitos sonhos. E aí as pessoas, às vezes, eu sempre digo, se você não consegue realizar um sonho, não precisa se frustrar. Você tem que estar certo que se você se dedicar com profundidade a este sonho, qualquer que seja o sonho, um dia esse sonho vai dar a volta e te tocar e vai dizer: tá lembrado de mim? Eu sou o teu sonho. É a tua segunda chance. Essa você não pode perder. Então, eu vou convidar vocês para percorrer alguns lugares e as várias ideias que surgiram. Essa foi a primeira que aconteceu. Logo que eu assumi a prefeitura, foi o desafio dessa área de pedestres, porque a cidade não comportava mais todos os carros cruzando a cidade, e surgiu a ideia, foi a primeira cidade no Brasil, de transformar a Rua 15 numa rua de pedestres. E com a ajuda de uma equipe formidável, o Abrão Assad, nós desenvolvemos esse projeto. E esse projeto aconteceu no começo, vocês não vão acreditar, em 72 horas. Os primeiros trechos foram executados em 72 horas. É uma história comprida, mas isso mostra que às vezes é importante um efeito de demonstração, fazer alguma coisa antes. Mas vamos percorrer. O Teatro do Paiol foi a primeira grande obra cultural de Curitiba. E aqui era um antigo depósito de pólvora. E esse antigo paiol de pólvora, eu tinha proposto ao prefeito da época para fazer um teatro. Ele não aceitou. Quando eu assumi a prefeitura, a primeira coisa que a gente fez, eu chamei o Abrão Assad: você vai fazer o projeto da recuperação desse paiol e a transformação num teatro. Está aí até hoje. Esse teatro foi responsável por muitas transformações culturais na cidade. Aqui se apresentaram todos os grandes artistas brasileiros: Tom Jobim, Vinícius, Elis Regina, todos os grandes artistas. E durante o segundo mandato nós criamos aqui, antes da anistia, as parcerias impossíveis. E aí vinham discutir aqui, antes da anistia, o país que todo mundo sonhava. Vieram aqui o Fernando Henrique Cardoso, veio aqui o Lula, veio tanta gente importante debater aqui nesse teatro.
Esse teatro foi ponto de encontro de artistas, poetas e tem um papel importante na história de Curitiba. Outra obra importante que surgiu de uma ideia era a Pedreira. A Pedreira, veja, tem dois projetos que vocês estão vendo aqui. A Pedreira e a Universidade Livre do Meio Ambiente. Eram duas pedreiras. O que era a pedreira? Foi uma ferida feita pelo homem na natureza. Mas com o tempo elas ganharam outra paisagem. E aí a gente pensou em fazer aqui a Universidade Livre do Meio Ambiente, aqui o grande espaço cultural da cidade e depois a Ópera de Arame. E foram responsáveis por grandes momentos aqui em Curitiba. Paul McCartney se apresentou aí, Tom Jobim, tantos concertos, Caetano, Gil, tantos artistas importantes. E o teatro, a Ópera de Arame mesmo, onde tantas coisas importantes aconteceram. Aqui é a Universidade Livre, onde a gente procurava ensinar professores, zeladores de prédio, motoristas de táxi, de ônibus, como cuidar da cidade, como pensar no meio ambiente da cidade. Essa obra foi feita em 3 meses e essa em 2 meses. Depois eu explico por que foi feito rápido. Vamos adiante. Aqui nós estamos chegando a um painel que mostra todo o sistema de transporte de Curitiba e todas as coisas de Curitiba. É uma síntese, mas isso levou anos para acontecer. Mas essas transformações aconteceram sempre de maneira rápida, sempre um efeito de demonstração e cada vez mais. E aqui começou o sistema de transporte de Curitiba, que hoje está sendo usado em 300 cidades no mundo inteiro. Foi aqui, 1974. 25 anos depois, a segunda cidade no mundo, Bogotá, o Transmilênio, fizeram um trabalho magnífico. Hoje são 300 cidades implantando, bem ou mal, de uma maneira ou outra, o que eles chamam o BRT de Curitiba. Bom, agora, Curitiba, claro, não é só o sistema de transporte, não é só a transformação cultural, não é a mudança, a criação de empregos com a cidade industrial. Curitiba sempre inovava, sempre foi um compromisso permanente com a inovação. Aqui surgiu a ideia das vilas rurais, que foram implantadas, quando eu fui governador, em 418 municípios do Paraná. 418 vilas rurais em todo o estado, nos 399 municípios. Estão aí, eles assentaram mais de 100 mil pessoas. Foi uma reforma agrária pacífica, onde cada um recebia a terra para plantar a casa e ele pagava num prazo de 30 anos. Mas, em geral, eram as pessoas que viviam marginalizadas, embaixo de na lona preta nas cidades, e a gente
promoveu esses assentamentos. Até hoje a gente tem muito orgulho e a gente deve muito a duas pessoas, o Rafael Dili e o Loris Guiz, entre outros, que ajudaram, que fizeram acontecer esse projeto. Bom, de tempo em tempo, a gente saía de Curitiba e ia para outras cidades, porque eu deixava um mandato, enfim, eu ia para outras cidades. E aqui são algumas ideias, mas o essencial da ideia de Curitiba é que a cidade é uma estrutura de vida, trabalho, moradia, trabalho, lazer, tudo junto. Não pode ser separado. E o melhor exemplo foi o que aconteceu aqui em Curitiba. Por isso que o sistema de transporte funciona, poderia funcionar melhor. Houve uma queda, mas eu tenho esperança que vai melhorar ainda. Mas a ideia é de que as coisas têm que acontecer juntos, para você morar perto do trabalho, para não ficar viajando 2, 3 horas da tua moradia para o local de trabalho. E uma das revoluções foi esse tubo aqui. Esse tubo foi um desenho, mas esse tubo transforma o ônibus no metrô, porque você paga e entra no tubo e já está pago, e você embarca no mesmo nível que o ônibus. Então o embarque é rápido, tão rápido quanto o metrô. Então esse tubo transformou o ônibus, deu ao ônibus a mesma performance que o metrô. E aí Curitiba foi avançando. Se eu contar para vocês, 2.300.000 passageiros por dia, hoje já tem mais. O metrô de Londres tem 3 milhões. E Londres é uma cidade muito, muito maior. O metrô de 150 anos atrás. Então, se esse sistema serviu e atende a tanta gente, e durante um bom tempo com grande qualidade, ele pode ser facilmente refeito, remanejado para voltar a ser um grande sistema. Bom, agora vocês não vão acreditar, mas um dia nós recebemos a visita de 2 secretários do prefeito de Nova York, que ouviram falar de Curitiba. Aí eles vieram, ficaram encantados e nos convidaram para fazer uma exposição de Curitiba durante o Dia Mundial do Urbanismo. Isso foi em 1992. Bom, e nós, além da exposição, nós resolvemos levar uma linha de demonstração para Nova York. Sabem quantos dias? 5 dias nós implantamos. Aí quando todas as pessoas às vezes levam tanto tempo, eu me lembro que quando quando o tubo chegou lá em Nova York, tem histórias incríveis. A burocracia numa cidade como Nova York é grande. E a gente resolvia tudo. Primeira coisa é assim, não pode ser, não dá para fazer essa linha experimental, porque o Departamento de Trânsito de Nova York não vai aceitar. Eu digo, então vamos lá, vamos conversar. Aí fui lá, convenci eles. Aí a outra, não, mas os condutores que cobram, porque a linha experimental era gratuita, eles pensavam que iam perder a boca. Aí eles foram contra. Aí, então vamos lá, o sindicato. Eu fui lá, expliquei. A última eram os portadores de deficiência. Daí eu expliquei que tinha um elevador,
que, pelo contrário, muitas linhas de metrô, o portador de deficiência não pode usar. E nesse sistema podia. Então, aí faltava ligar a luz. Aí estava eu, o Cineviva, Oswaldo Navarro, que era homem de 1000 instrumentos. Ele tinha uma malinha e nós tivemos que esperar aí 2 semanas para ligarem a luz. Aí ele pegou e fez um gato e ligou e funcionou durante 2 meses. Bom, mas eu me lembro, o prefeito de Nova York me chamou e me disse assim, contou, agradeceu o fato de Curitiba estar fazendo no Dia Mundial do Urbanismo uma linha experimental. Aí o Lucas Mendes, esse do Manhattan Connection, era um repórter lá. Aí ele perguntava para o prefeito Dinkins, na época, como é o nome da cidade? Aí ele dizia, Curitiba. Como é mesmo o nome da cidade? Ele fez o prefeito repetir tantas vezes de que ninguém mais esqueceu a palavra Curitiba. E as pessoas usaram durante 2, 3 meses. E as revistas e jornais da época fizeram enquetes e todo mundo aprovou. Eu gostava que no começo eles pensavam que é o tuba que se movia. Até a gente explicar, não. Outros chegavam e diziam, o que é isso? É uma escultura? Então, a gente não pode ter medo de nada. É a força da ideia que faz acontecer as coisas. Agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês. 300 cidades no mundo inteiro hoje têm o sistema de Curitiba. Bem ou mal, algumas fizeram mal, outras fizeram melhor. E nesse intervalo, a gente trabalhou em outras cidades. Uma das coisas que eu me orgulho muito foi a indicação do Oscar Niemeyer, que é o gênio da arquitetura brasileira. Eles queriam fazer uma celebração dos 50 anos e uma proposta para o aglomerado, não o plano piloto. Aí o Oscar Niemeyer me indicou para fazer esse estudo, a nossa equipe. E nós propusemos uma ideia que continua esperando que alguém faça. Porque no plano piloto de Brasília foi pensado para 500 mil pessoas, trabalham 2 a 3 milhões de pessoas, eles levam 2 a 3 horas para chegar na moradia. E a gente pensou um desenho, uma coisa bem fácil que interligaria Brasília, o plano piloto, com o aglomerado. Está esperando ainda um dia isso acontecer. E aqui uma série de projetos que a gente fez para a época, para Brasília. Inclusive o projeto Viva o Povo Brasileiro, né? E o projeto, enfim, todas as ideias que a gente desenvolveu lá para Brasília. Bom, outra coisa aqui, para não perder a ideia, eu carrego comigo sempre um caderninho. Aconselho isso para as melhores famílias. Porque aí você não é isso que é importante. Isso é importante, mas isso é mais. Porque aqui está a ideia. E aqui, o Moleskine é um caderno que ele vai se espalhando, e eu gosto muito disso. Então aqui tem uma série de histórias. O primeiro projeto que eu fiz na vida, Maringá, que o primeiro estádio, Maringá estava fazendo, naquela época, o velho aeroporto, e estava sobrando terra. Aí eu disse, o estádio não pode ser uma obra inacabada.
essas estruturas que nunca acabam. E eu digo, vamos aproveitar a terra que sai do aeroporto e vou fazer um estádio de terra. Todo mundo pensou que eu estava louco. Eu tinha 22 anos naquela época. Pensavam que eu estava louco. Como estádio de terra? Vai desmoronar. Não, controla tudo isso. Aí, olha que coincidência. Eu procurei um professor meu, chamado Samuel Chamek. O filho dele está aqui, por acaso. Aí, eu disse para ele, olha aqui, eu fiz esse projeto para Maringá, e eles acham que isso não vai aguentar. E ele é um renomado professor, mundialmente conhecido, e, entre outras coisas, mecânica dos solos. Aí eles estão dizendo que isso não vai aguentar. Daí ele diz, diga para eles que eles são os burros. Aí começamos os testes e tudo, e a coisa aconteceu. E veja, naquele ano o Maringá ganhou o campeonato estadual. Bom, e tem coisas aí, histórias, entrevistas. Curitiba passou a ser uma referência. Eu não gosto de usar a palavra exemplo, modelo. Eu acho que é uma referência. As pessoas têm que ver o que aconteceu aqui. Não precisa fazer igual, nem deve fazer igual. Mas é a visão de como pensar a cidade. E a gente, isso foram vários anos que aconteceram. E aí, recentemente, Florianópolis, vejam, ninguém se mexe em Florianópolis durante a época da temporada. E eles queriam fazer mais uma ponte para levar cada vez mais congestionamento. Aí nós propusemos um transporte aquaviário, Vaporetto, o Vaporetto de Veneza, coisa assim, porque não é possível que a gente não aproveite a água numa ilha e a gente não possa ajudar a circulação com um sistema aquaviário. A mesma coisa a gente propôs para o Rio, quando a gente trabalhou na Barra da Tijuca, a gente propôs um transporte aquaviário, há 30 anos atrás. E todo mundo diz, são loucos, isso não dá, não pode acontecer. Eu digo, tem uma massa de água ali que corre paralelo ao oceano, por que não aproveitar, em vez de encher de carro, vai pela água? Passaram-se 30 anos. Agora, a questão de 15, 20 dias atrás, a Prefeitura do Rio colocou em concorrência o Vaporetto na Barra da Tijuca. Então, o que eu quero dizer é que o sonho demora para acontecer, mas o importante é propor. Então, algumas propostas que a gente fez em algumas cidades, aqui, Florianópolis, Aracaju, Recife, todas elas têm uma ideia. Como resolver o problema da favela lá no Recife, como levar a infraestrutura fácil, sem mexer no terreno. E a gente propôs levar água e luz pelo corrimão da escadaria, para não tocar no terreno, porque daí ia escorregar tudo. E o esgoto descer pelos degraus da escadaria. Então, tudo simples, mas o mais importante, na hora que você mexe no morro, no terreno, é complicado. Quanta gente já morreu soterrado por lixo, lá no Rio e em outras cidades brasileiras. Bom, aí são várias cidades, né? Aracaju. Aqui é o projeto que eu gosto muito, que é o Parque da Bossa Nova, no Rio.
que o Rio, a Bossa Nova é a terceira música mais tocada no mundo, terceira ou quarta música. E o Rio é o fundo musical da Bossa Nova. A Bossa Nova é o fundo musical do Rio. E a gente ia perder toda essa história. Aí a gente propôs, a convite da prefeitura e do governo do estado do Rio, a gente propôs um teclado, que eu digo, um teclado com o doce balanço do mar, que vai contar a história da Bossa Nova. E ali 2 auditórios e a recuperação de um pavilhão da polícia que vai continuar lá para manter a área. Mas a obra não começou porque eles estão usando esta área como canteiro de obras do metrô para chegar lá na Barra. Assim que terminar o metrô, eu espero que o governo comece a fazer o pavilhão da Bossa Nova. Aqui algumas propostas que a gente fez para o Rio, na Barra da Tijuca. A gente trabalhou muito no Rio. E olha, como chegar na Barra? Uma época a gente propôs um transporte que um engenheiro gaúcho, Quester, desenvolveu, que é movido a ar. E a gente acreditou na ideia. A gente propôs, imaginou nas encostas esse transporte. E ainda pode ser uma coisa bonita. Até a homenagem para o Milor, a gente fez uma sugestão e foi executado, que é Milor, na minha opinião, o homem mais inteligente do país. Nós perdemos o Milor há uns anos, há 3, 4 anos atrás, e a ideia era uma coisa muito simples, que ele sempre dizia que ele queria era uma vista ali no Arpoador, uma vista para o mar. E a gente desenhou isso, entre outras coisas, lá para o Rio. Aqui como trabalhar junto com o trem e usar aqui a Gare, as estações de trem que fizeram a história da música no Rio, Mangueira, todas as estações. A gente desenvolveu uma ideia de fazer uma revitalização dos trens de subúrbio. Essa ideia está lá, um dia pode ser que aconteça. Bom, estamos chegando a mais umas loucuras. Aqui em Itapuã, Santa Catarina, a gente propôs uma praia de bambu, só de bambu na frente. Porque Santa Catarina, todas as praias são iguais, cheias de prédio. E a gente queria propor alguma coisa que não poluísse, que fosse sustentável. E todo o comércio, toda a proteção das restingas e a sombra, tudo isso seria com bambu. E vai ser executado. Aí chega no carro. Eu sempre tenho dito que o carro é o cigarro do futuro. Não é que você não vai ter o carro. É que é a maneira de usar o carro que vai ser diferente no futuro. Não dá mais, as cidades não aguentam. Então você vai ter o teu carro para viajar, para lazer, mas para o dia a dia tem que ser um carro elétrico, menor, e que não te pertença. Você vai pagar o consumo de energia com o teu celular. E nós desenvolvemos 6 protótipos. Isso para 2 lugares. Antes disso, de um lugar. E aqui são vários projetos que a gente está desenvolvendo em Angola. São 13 cidades que a gente está trabalhando em Angola. Mais de 40 mil moradias. Mais
a gente nunca quis fazer a casa separada da vida da cidade. Então hoje tem 13 cidades que estão acontecendo em Angola com projetos nossos. E é como sempre, alguns acontecem, outros não. Esses estão acontecendo. Quem quiser pode procurar no Google Earth. Já está lá as cidades. Bom, a minha metáfora para a cidade é a tartaruga. Por quê? Porque a tartaruga é moradia, é trabalho e é movimento tudo junto. Mas ao mesmo tempo o casco da tartaruga parece um desenho urbano. Então você pode imaginar, se você cortar o casco da tartaruga, morar aqui, trabalhar lá, o lazer ali, a tartaruga vai morrer. E é exatamente isso que muitas cidades estão fazendo, separando as funções da cidade. São Paulo faz muito isso, você mora aqui, trabalha lá, separando as pessoas por renda, por idade, por religião, enfim. Para mim, o que explica a cidade é a tartaruga, é o meu bicho de estimação. E eu tenho eu ganhei de uma jornalista uma tartaruga desse tamanho. Ela está crescendo, está ficando quase do tamanho do meu escritório. Bom, aqui são os primeiros protótipos desse carro pequeno, o menor carro do mundo, metade na largura do Smart Car é metade no comprimento. E eu entro dentro. Então esse foi o primeiro protótipo. Depois nós fomos evoluindo. Hoje nós estamos nesse aqui. Esse aqui é de papel. Pode ser reciclado, porque são 2 cartões com ninho de abelha, papelão ninho de abelha e uma resina muito forte. E esse carro não pode pegar mais do que 25 km por hora. Porque o carro não pode ser um bólido que te mate ou mate o teu semelhante. E a autonomia de 150 km por hora. 150 km. Esse é o carro que a gente levou para Paris, para Berlim. E nós estamos trabalhando em cima disso, para virar uma alternativa boa, né? Porque não basta ser elétrico. Vocês vão encontrar carros elétricos muito mais bonitos, mas são carros que pegam 150 km por hora, eles põem esses carrinhos numa freeway e isso é muito perigoso. Isso é um carro para a cidade, um carro doméstico. Bom, a outra coisa é a rua portátil, que é uma ideia que surgiu quando a gente trabalhou em São Paulo. Tem áreas decadentes numa cidade e às vezes você tem que trazer vida. Para reciclar, revitalizar, demora muito tempo. Então tem que trazer vida de rua. E a gente propôs uma ideia de uma rua portátil que você traria uma sexta-feira à noite e removeria uma segunda-feira de manhã. E durante a semana levaria em frente a uma universidade. Então está aí a rua portátil, mais esses protótipos que já são os mais bem executados e que foram usados durante o Festival de Teatro em Curitiba, um dos festivais. Bom, recentemente o Rio de Janeiro quis implantar a rua portátil, mas queria fazer em Copacabana um sistema mais leve, para que o próprio feirante pudesse levar junto. Então esse desenho foi estudado para desmontar e carregar, você mesmo puxar. Claro que não é tão bonito quanto o outro, mas é uma forma
né? Para não ficar aquela coisa e desenho muito mal. Eu acho que tudo na cidade tem que ser a favor das pessoas. Você tem que trazer alguma coisa que possibilite conforto, que possibilite um visual bom, uma qualidade, uma coisa que te estimule. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito e que a gente vai continuar fazendo. É isso que eu queria passar para vocês, né? Porque enquanto eu estiver vivo, vai ter novidade, né? Eu lancei agora um livro, Quem Cria Nasce Todo Dia. Então o importante é você criar, propor, não ter medo de ter ideia. Mais importante de tudo é acreditar na força da ideia. Não ter medo da ideia. A ideia não é privilégio de algumas pessoas, não. A ideia, todo mundo tem ideia. E a gente tem que acreditar nisso. Porque se você acreditar nisso, você faz um país, como a música, né? Você faz um país. E é isso. A ideia vale para tudo, para a música, a força da ideia. É isso que essa exposição procura repassar às pessoas. Não é a glória de uma pessoa, não. É a sorte que eu tive em ter tanta gente junto, e ter uma cidade junto comigo. Porque houve uma cumplicidade tão grande com a cidade, que as pessoas, tem muita gente que não entende, as pessoas não querem entender, porque as pessoas sabem. Quando a gente vai, vamos separar o lixo, a gente não queria fazer só como em muitas cidades, só um bairro rico, achar que só eles iam entender. Nós fizemos toda a cidade. E é isso, a gente tem que acreditar nas pessoas. Porque é o que tem de melhor na cidade. O resto é passageiro. Obrigado.